Nós te louvamos, ó Pai, pela vida do Tolentino. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que derrame a tua unção, a tua graça, cada dia mais sobre a vida dele. Proteja a sua família de toda retaliação maligna. Cuida deles, ó Pai, em nome de Jesus, porque ele está falando, porque ele estará aqui, ó Deus, sendo a boca do Senhor. Que ele possa falar tudo aquilo que vem direto do trono do Senhor, e que a tua palavra venha atingir o alvo, que é o nosso coração. Deus, que possamos sair daqui cheios de ti, que a partir de amanhã nossa vida seja mudada, nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, amém. Vocês conhecem o Precioso? Está aqui, ó, esse Sérgio, 5 anos que caminha comigo, aprendeu a me amar nas dificuldades, né, Sérgio? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Quem quer receber uma palavra da parte de Deus nessa noite? Glória a Deus. Você veio aqui porque você veio receber algo e vai levar. Porque quando nós ministramos a palavra de Deus, o sobrenatural de Deus nos alcança. Eu quero trazer algo para o seu coração nessa noite para que você possa se encontrar. E às vezes nós começamos a caminhar com Deus e muitas das vezes nós perguntamos para nós mesmos: será que eu estou sendo guiado por Deus? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou fazendo tem agradado a Deus? E a ministração de hoje eu quero que você possa até intitulá-la como sabermos se somos guiados por Deus. Porque nós podemos ser guiados por tantas coisas, mas a palavra hoje para o seu coração é se você realmente está sendo guiado por Deus. Porque a vida do cristão, ela deve ser uma vida de fé. A exigência bíblica é que quando nós nascemos de novo, nós temos essa característica de vivermos pela fé, contrariando as vontades da carne. Aquilo que a carne nos puxa, quando nós começamos a entender as coisas de Deus, nós temos que entender que a nossa caminhada é pela fé. Então nós caminhamos contrariando aquilo que o nosso coração gosta. E caminhar pela fé é justamente isso. É você caminhar totalmente o contrário daquilo que você acha fácil fazer. Porque quando nós achamos fáceis as coisas para fazer, nós estamos muitas das vezes buscando aquilo que a nossa carne se apraz. E é indispensável uma ajuda nessa caminhada, nessa orientação que é do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a própria pessoa de Deus. Jesus, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele falou assim: olha, eu vou voltar e eu enviarei o Espírito Consolador, eis que ele estarei convosco todos os dias da sua vida. Então é indispensável nós termos na nossa caminhada de fé cristã o Espírito de Deus, porque ele é que nos dá a dimensão daquilo que nós estamos fazendo, se é de Deus ou se não é de Deus. Em Romanos 8,14 a Bíblia diz que: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E nós sabemos que o motorista, quem guia o carro? É o motorista. Quem guia o avião? É o piloto. Quem guia o homem de Deus? Quem é homem de Deus e mulher de Deus aqui? Levanta a mão. Quem é que guia a sua vida? O Espírito de Deus. E eu quero que você entenda nessa noite o que tem guiado a sua vida, o que tem dado norte para a sua vida, o que tem motivado o seu coração muitas das vezes a tomar decisões, a achar caminhos, a achar recursos. Se é verdadeiramente o Espírito de Deus. Se for o Espírito de Deus, você está no centro da vontade de Deus. Amém? Quando nós olhamos para a antiga aliança, no Velho Testamento, nós podemos ver Deus, ele guiando o homem em cima de 3 pessoas. Deus sempre manifestava em cima de 3 pessoas, sobre reis. Os reis, eles eram ungidos para governar o povo. Então Deus se manifestava ao rei. Apesar de que nós podemos ver desde a queda do homem, Deus sempre investindo na vida do homem, sempre tentando trazer a atenção, trazer o homem de volta para si.
Mas Deus, na antiga aliança, Ele manifesta sobre essas três classes: sobre reis, sobre sacerdote. O sacerdote, ele era ungido para o serviço do templo, ele oferecia o pecado do povo a Deus, e também sobre os profetas. O profeta, ele era ungido para dar respeito à voz de Deus. Então tudo que Deus queria falar com o povo, Ele falava através do profeta. Quando o sacerdote e o rei queria saber algo da parte de Deus, apesar deles ter o Espírito de Deus, mas eles iam até o sacerdote, até o profeta, porque o profeta era a boca de Deus, o profeta ele era a palavra de Deus. Então essas duas classes, além de ter o Espírito de Deus, eles iam até o profeta. Para quê? Para saber daquilo que era a vontade de Deus. Amém? Então, já na nova aliança, no Novo Testamento, nós estamos agora na nova aliança. Por que na nova aliança? Porque Jesus Cristo veio, e eis que se fez nova todas as coisas. Então nós vivemos na nova aliança. Mas na nova aliança nós não precisamos nem de reis, nem de sacerdotes, nem de profetas. Por quê? Porque o próprio Deus habita dentro de nós. Então, para a gente conhecer a vontade de Deus, para a gente saber qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, nós não precisamos ir sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre reis, porque o próprio Deus habita em nós. Então o Espírito de Deus, Ele está dentro da gente. Então Ele é que vai nos testificar, nos orientar a vontade de Deus, através do quê? Do nosso testemunho interior. Amém? Nós sabemos se nós somos de Deus ou se não somos. Nós sabemos se nós agradamos a Deus ou se não agradamos, porque o Espírito de Deus, Ele testifica todas as coisas. E também, quando nós olhamos para a antiga aliança, nós podemos ver também os homens de Deus pedindo a Deus sinais. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu no livro para a vida de Gideão, quando ele foi chamado para tirar o povo de Israel cativo das mãos dos medianitas, ele ficou em dúvida, sem saber. Aí ele pediu a Deus uma prova. E ele falou com Deus: Deus, olha, eu vou pegar o novelo de lã e vou colocar à noite. Se no amanhecer ele estiver molhado, eu sei que é vontade do Senhor. E na manhã aconteceu, o velo estava molhado. Aí no outro dia falou com Deus: Deus, olha, eu vou colocar o velo novamente, para me ver se é vontade do Senhor, se for chamado mesmo. A terra vai ficar molhada e o velo não vai estar molhado. E assim também aconteceu. Deus se manifestou através de sinais. Mas quando nós olhamos para a nova aliança, para a nossa condição hoje, com o Espírito de Deus habitando dentro de nós precisamos de ter um certo cuidado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4: nos quais o Deus deste século cegou todo o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o diabo, ele é o príncipe desse século, ele é o Deus desse século, e ele tem essa capacidade de manipular as coisas. E muitas das vezes nós viramos para Deus: Deus, manifesta com um sinal, faz um sinal para me ver se o que eu quero fazer é da vontade do Senhor. E é um perigo. Deus pode até se manifestar com sinal, mas é um perigo, porque o diabo, ele tem essa capacidade de envolver nas coisas naturais da terra. Por isso é que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós enxergamos, porque nós sabemos que o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. E nós podemos ver que Gideão, ele não era um homem espiritualmente, com o Espírito Santo na vida dele. Ele era um homem morto espiritualmente. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava nele, ele não tinha acesso a esse Espírito Santo que habita dentro de você. Então, o velo era algo maior para ele poder testificar diante de Deus se realmente era a vontade de Deus. Mas eu e você, nós temos dentro de nós o próprio Espírito Santo para testificar de todas as coisas. Você não precisa de prova nenhuma aparecer para você. Às vezes nós falamos: se Deus fazer isso, eu vou fazer, é de Deus. Não, o próprio Deus habita dentro de você, Ele testifica dentro de você todas as coisas.
Amém, queridos? Isso era na velha aliança. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, a nossa condição, aonde nós vivemos agora, nós podemos ver que a direção, uma das direções que Deus nos dá, como sendo o centro da vontade dele, é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E aqui nós podemos ver uma maneira número 1 pela qual Deus guia a nossa vida: pela palavra. Luz, lâmpada para os meus pés, quer dizer, o local aonde você coloca o pé, quer dizer, no presente. Luz para os meus pés, no seu dia a dia. Luz para os caminhos, quer dizer, Deus está falando, local aonde os seus pés pisarão, o seu futuro. Então a palavra de Deus, ela te dá uma garantia no presente e no seu futuro. Aquilo que você necessita hoje e aquilo que você vai se projetar para necessitar amanhã. Em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 16, a Bíblia diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo está falando, está dando testemunho da palavra de Deus, que ela é perfeita, que tudo que nós precisamos está nela, para instruir. Se você precisa de instrução, a palavra de Deus ela é apta. Se você precisa de correção, a palavra de Deus ela te ensina. Então nós podemos ver um princípio que nós podemos extrair da palavra de Deus, que Deus considera como bom. Quer dizer, tudo que devemos receber de orientação nas coisas de Deus está na palavra. Então, se nós quisermos ter uma vida bem sucedida, uma vida bem orientada, a palavra de Deus ela nos dá a direção. É quando você quer praticar algo, quer fazer algo, quer tomar uma decisão, uma tomada de decisão importante, a palavra de Deus ela é luz. Luz para os seus pés, para os seus caminhos, luz para aquilo que vai acontecer. Então a palavra de Deus ela é um referencial, aonde nós precisamos nos estabelecer nela. Quando vem a diversidade, nós buscamos tantas coisas. Buscamos agiota, buscamos pessoas, mas às vezes nós não buscamos a palavra. A palavra ela nos dá uma direção. A palavra ela nos dá uma sustentação. Nós podemos ver aqui em Romanos 4, 22: assim isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta? Os que cremos, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo como o nosso Senhor. Isso aqui fala de Abraão. Isso, a Paulo está falando aqui o seguinte, que a história que conta-se de Abraão, não porque ele foi um grande homem de Deus, porque aconteceu grandes coisas através dele, mas a Bíblia relata essa história para que nós possamos ter testemunho, para que nós possamos entender e ver que Deus é poderoso para fazer. Então, quando nós olhamos para o testemunho dos antigos, não é para exaltá-los, é para que nós possamos aprender e conhecer que a palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus operou no passado e ela pode operar hoje nas nossas vidas, e ela nos instrui tantos pontos positivos e também tantos pontos negativos. Nós podemos ver homens de Deus no passado que tiveram as suas vidas bem sucedidas quando estiveram orientados pela palavra, e podemos ver também testemunhos negativos de homens e mulheres de Deus que não colocaram a sua orientação na palavra de Deus. Então a palavra ela é apta para poder trazer saúde para as nossas vidas, trazer segurança, e aquilo que Deus disse é mais seguro do que as nossas emoções, do que as nossas vontades, do que aquilo que nós achamos que devemos fazer. Amém, queridos? Você está entendendo? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Romano também fala, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso fala em Romanos 15:4. Quer dizer, a palavra de Deus é a nossa segurança. Tudo que foi escrito é para que nós possamos ter um testemunho daquilo que Deus pode fazer. E por isso nós precisamos de ter a palavra de Deus e entender que tudo que ela tem, nós podemos ter. E nós só temos aquilo que nós cremos que ela pode nos dar. Se você tem uma vida financeira destruída, e você crê que a palavra de Deus ela pode restaurar as suas finanças, ela tem poder para isso. Se você tem uma enfermidade e crê que a palavra de Deus ela pode gerar em você saúde, ela tem poder para isso. Quer dizer, a palavra ela só pode trazer benefício naquilo que nós cremos. Tem pessoas que creem em algumas áreas da palavra e usufruem daqueles benefícios. Outras pessoas não creem em algumas coisas que estão na Bíblia, não usufruem daqueles benefícios. Então a palavra é para trazer testemunho, para que nós possamos entender que as Escrituras possamos ter esperança nela. Podemos colocar a nossa confiança nela. Amém, queridos? E a segunda coisa, para que nós possamos saber que nós somos guiados na vontade de Deus, é através do nosso testemunho interior. Fala assim, testemunho interior. O testemunho interior é o nosso próprio espírito. Amém? Em Romanos 6,16 fala assim, ó, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vamos ler agora 1 João 5,10, nós vamos entender melhor. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus deu seu Filho, deu. Amém? O testemunho interior é aquela intuição que nós temos interna. Toda pessoa tem essa intuição. Você já viu quando você olha algo e você tem uma intuição? Parece que eu já vi aquilo. Parece que eu já vivi aquilo. Aquilo é um testemunho interior, é uma intuição interior, né? Não é uma voz que sinaliza você para assim, vai para frente, não. É algo que está dentro de você. Você parece que tem certeza daquilo que aconteceu. Isso é um testemunho interior. E a Bíblia fala exatamente disso. Por exemplo, se você crê em Jesus, você tem o seu testemunho interior. Pessoas podem falar o que quiser, mas você tem lá no seu interior que Ele é o Filho de Deus. Você tem o seu testemunho interior que Deus, Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Pessoas podem chegar até você e falar assim, não tem jeito, não vai mudar. Mas o seu testemunho interior sabe que a palavra de Deus te garante aquilo. Que você aos olhos humanos é impossível, mas o seu testemunho interior, daquilo que ela é, daquilo que ela faz, caracteriza você tomar posse daquilo que ela te promete. Amém, querida? Então é por esse testemunho interior é que nós sabemos, nós nos identificamos que nós somos filhos de Deus. Você aceita Jesus, o Espírito de Deus vem para dentro de você, mas se você não tiver uma consciência do seu interior que Jesus fez aquilo por você, não tem validade. Então o seu testemunho interior te valida diante de Deus. E nada, nenhuma circunstância ao seu lado, nenhuma circunstância adversa muda o seu testemunho interior. Amém, queridos? É uma convicção interna. É como você alinhar a fé. É como você saber que você foi chamado específico para aquilo. E nada ao seu redor tira aquilo de dentro de você. Você está me entendendo? Abra sua Bíblia no livro de Atos 27, de 9 a 10, para que você possa entender esse testemunho interior. A Bíblia fala aqui, ó, e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, senhores, vejo
que a navegação há de ser incomodada, e como muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Ó, Paulo tendo um testemunho interior. Ele falou: vejo. Paulo não falou, ouvi uma voz. Paulo não falou, eu vi uma revelação do meu Senhor. Paulo tinha uma intuição interna. Ele tinha essa capacidade dentro do seu espírito. Amém? Deu para você entender? Paulo tinha. Pode acontecer aquilo. E Paulo, ele testemunha visivelmente através desse testemunho interior. E ali realmente aconteceu que, se nós olharmos as Escrituras, nós podemos ver que aconteceu exatamente como aquela intuição interior que ele tinha ouvido. Amém, queridos? E nós também somos guiados por uma voz interior da consciência. Abra sua Bíblia em Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Aqui nós podemos ver a voz interior da consciência, Deus trabalhando aqui com a segunda maneira de poder guiar o homem de uma forma segundo a sua vontade, através da voz interior. O homem interior, que é espiritual, ele tem uma voz tranquila. Você já percebeu? Quando você está aliado a Deus, quando você tem as coisas do Senhor no seu coração, tudo que você vai fazer, sempre você ouve uma voz interior. Parece que tem alguém dentro de você falando com você. Essa é a voz interior, é a voz da consciência. Isso é o Espírito de Deus, é o próprio Deus trazendo isso para você. E a voz do Espírito é a consciência. A voz da alma é a razão. A nossa alma sempre, ela trabalha com a razão. Você vê circunstâncias e calcula, vai dar certo ou vai dar certo. Essa é a nossa alma. Mas a voz do interior da nossa consciência, ela dá resposta através do Espírito, porque nós temos consciência daquilo que nós iremos fazer. E a consciência, ela é um guia seguro. Quando nós temos consciência daquilo que nós vamos fazer, essa voz, ela se transforma em algo seguro. Você já fez algo com segurança? Você sabe que aquilo está certo. Você sabe, às vezes, muitas das vezes, até que está errado, e sabe da consequência do erro. Essa é a voz da consciência, essa voz interna que faz essa ligação da nossa consciência e a voz do Espírito Santo, desse Espírito que foi recriado, que é religado só com Deus. Amém? Uma pessoa nascida de novo, que não é morta espiritual, ela pode ser guiada por essa voz. Mas uma pessoa que não é nascida de novo, pessoa que não entregou a vida a Jesus, a pessoa que não recebeu o Espírito de Deus, ele não tem essa capacidade de ser guiado pelo Espírito e pela consciência. Porque Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, a pessoa que é nascida de novo, o coração dela é um novo coração, as atitudes dela é uma nova atitude. Então a voz da consciência está ligada ao Espírito de Deus. Então ele foi chamado para manifestar as boas obras. Mas a pessoa que não é nascida de novo, ele não tem essa voz da consciência do Espírito. Ele tem capacidade de fazer qualquer coisa errada. Você já viu pessoas que praticam crimes, praticam coisas absurdas e depois não tem consciência daquilo que praticou? Porque não tem um coração renovado, não tem um coração ligado ao Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele prometeu tirar esse coração enganoso e dar a todo aquele que crê um novo coração. É o que Ezequiel fala: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Quer dizer, Ezequiel profetizou que Deus iria nos dar um coração novo, um coração recriado, um coração para as boas obras, e isso se cumpriu em Jesus Cristo. Por isso que a pessoa que não é nascida de novo, por isso a pessoa que não entregou a vida para Jesus, ele não tem essa capacidade de discernir o que é certo diante de Deus e o que é errado diante de Deus. Aleluia. Por isso que 2 Coríntios 5,17 fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na vida de um homem que anda na consciência do Espírito, é manifestar boas obras. Então, se nós estamos caminhando em direção a Cristo e praticando coisas que não agradam a Deus, a nossa vida ela vai estar presa, a nossa vida ela vai estar amarrada. E que muitas das vezes acontece, pessoas vêm à igreja, entram em campanhas, mas não há uma manifestação do amor, do poder de Deus na vida. Por quê? Porque a voz da consciência tem respondido às coisas antigas, praticado as coisas antigas, não tem expressado o novo coração daquilo que recebeu através de Cristo. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Sim ou não? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E se alguém tem Cristo, ele é totalmente novo em Cristo. Quando nós recebemos o novo Espírito, nós recebemos a voz da consciência do Espírito de Deus. Então nós somos uma nova criatura, um Espírito novo, algo novo da parte de Deus. As coisas antigas já passaram, quer dizer, a natureza do diabo foi embora. Fomos levantados para praticar as boas obras, manifestar nas nossas vidas as boas obras. Às vezes nós olhamos para a gente, mas eu sou muito bonzinho, eu faço isso, faço aquilo, eu ajudo pessoas. Você está só cumprindo aquilo que Deus fez na sua vida. Ele te recriou, Ele te deu uma nova maneira de viver, Ele te deu um Espírito para poder praticar boas coisas, e isso gera benefício. Quando nós entendemos essa voz da consciência do Espírito, que nós fazemos não porque nós somos bons, é porque nós somos uma nova criatura, porque o nosso coração foi transformado, a nossa vida foi transformada. Nós fomos chamados para isso, para praticar as boas obras. E quando nós entendemos isso, quantas coisas são resolvidas ao nosso redor, quantos benefícios da palavra de Deus elas se achegam às nossas vidas. Eis que tudo se fez novo, não no corpo, mas no Espírito. A comunhão que você passa a ter com Deus, a voz da consciência daquilo que você é em Deus, ela começa a revelar a você aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus projetou na sua vida. Eu consigo às vezes olhar para o futuro e ver o meu futuro. Eu consigo olhar para o futuro e ver o futuro dos meus filhos, porque essa voz da consciência, ela me gera isso. Eu tenho consciência que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, vai cumprir em mim a palavra dele e vai trazer benefícios. E muitas das vezes nós supervalorizamos as dificuldades. Hoje mesmo nós chegamos a falar de tantas dificuldades, mas não valorizamos aquilo que Deus disse a nosso respeito. Nós nos enxergamos, mas às vezes nós não materializamos aquilo que nós sabemos, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então o Espírito de Deus é um novo homem. Nele tem a natureza de Deus. Dá para você imaginar? Se você tem o Espírito em Deus, renovado em Deus, você tem a natureza de Deus, e é um guia seguro. Quando você realmente coloca Deus dentro de você, através do Espírito Santo, você vai andar e vai trilhar em caminhos seguros. Em 1 João 3,
A Bíblia diz: amados, se o vosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Quer dizer, se a consciência do seu espírito ela te dá garantia daquilo que você está fazendo está na vontade de Deus, nada te condena. Você pode fazer, que Deus vai abençoar, que Deus vai te honrar. Agora, Deus não vai nos honrar quando nós fazemos coisas que nós sabemos no nosso espírito, a consciência do nosso espírito diz que é errado, não vai ter jeito, não dá, e nós fazemos. E às vezes nós queremos que Deus opera. O próprio coração nosso nos condena, então não acontece. Mas quando nós sabemos que o nosso coração está em paz, a Bíblia diz: seja o vosso coração árbitro, seja a paz o seu árbitro. Quando você tem paz, a consciência do seu espírito está dizendo: tá legal, você pode fazer que vai dar certo, pode ter dificuldades, mas você sabe que vai funcionar. E a outra coisa é a voz do Espírito Santo. Nós precisamos saber se nós somos guiados pela voz, pela vontade do Espírito Santo. Em Atos 10:19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Pedro estava orando e Deus deu a ele uma visão. E nessa visão ele viu que 3 homens estavam indo de encontro a ele. Quer dizer, o Espírito Santo trouxe a direção para ele. E o Espírito Santo é um guia seguro. É como a palavra, é como a voz da consciência. Se nós realmente praticarmos isso de conhecimento, é seguro. E o Espírito Santo, ele nos dá um testemunho interior, quer dizer, é uma intuição que ele gera em nós, dentro de nós. A voz interior é a voz do nosso espírito ou na nossa consciência, que é a voz tranquila e suave. A voz do Espírito Santo. A diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do Espírito de Deus é que a voz do Espírito de Deus é mais audível. Quando fala, olhando ao nosso redor, você já viu quando Deus falou com você? Te traz aquela palavra e você mostra, parece que alguém falou comigo agora. Agora a voz do Espírito Santo ela é mais suave dentro da gente, ela se desperta. Às vezes você está do lado do irmão e o Espírito Santo fala dentro de você: abençoa a vida desse irmão. Essa é a voz do Espírito Santo. Mas às vezes também nós temos a voz de Deus, aquela voz de impacto. Faz isso. Alguém falou comigo. Nós temos que estar sensíveis a essa direção. Quantas vezes Deus já falou comigo nitidamente: faz isso. Eu olhar e achar que pessoas estão conversando comigo. E muitas das vezes o Espírito de Deus falou no meu coração uma voz bem suave: Florentina, ama aquele irmão. Florentina, perdoa aquela pessoa. A voz do Espírito. Essa é a diferença. Sempre que o Espírito de Deus fala conosco, sempre quando Deus fala conosco, está sempre em harmonia com a palavra. Nunca Deus vai falar algo para você fazer que não esteja na harmonia com a palavra. Nunca o Espírito Santo de Deus vai te dar um comando, vai te dar uma direção que não esteja em harmonia com a sua palavra. Então é um conjunto para que nós possamos saber se nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Se nós realmente estamos sendo guiados por Deus naquilo a qual nós temos feito. Em 1 Coríntios 14:10, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e a nenhuma delas é sem significação. Quer dizer, o mundo também tem vozes, o mundo também fala. Assim como o Espírito de Deus, assim como Deus, assim como a voz da consciência, assim como o testemunho interior, assim como a palavra fala, o mundo tem uma voz. E muitas das vezes nós não soubermos o que nós estamos falando, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos discernindo, nós deixamos a voz do mundo entrar na nossa vida. E aí nós andamos segundo o curso do mundo, aonde tudo pode, aonde tudo é legal, aonde não tem nada a ver.
Hoje tem um pão que não tem nada a ver. Essa voz é muito. Mas não esqueça que a Bíblia diz que o príncipe desse século é o diabo. E ele cegou todo o nosso entendimento para que não resplandeça a voz do Evangelho. E muitas das vezes nós ouvimos a voz do mundo, deixamos o mundo nos comandar, o mundo fazer aquilo que ele acha melhor para as nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente pelo entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não estou falando que você não está inserido no mundo, nós estamos inseridos no mundo, nós trabalhamos no mundo, negociamos no mundo, mas não deixar que o mundo dite aquilo que você tem que fazer. Não deixar que o mundo entre no seu coração e tome a direção da sua vida. Porque você foi chamado por Deus, você foi separado por Deus, e existem muitas vozes, e você precisa discernir quem você vai obedecer, o que você vai obedecer. Em Atos 8:29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajuda-te a esse carro. O Espírito de Deus falou com ele: Filipe, chega, eu quero esse carro, prega a palavra para esse hambúrguer. E assim nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito, para que ele possa falar conosco, porque ele vai nos dar a direção, ele vai nos guiar com segurança. Aleluia, pois não, glória a Deus. Você está entendendo? Outra coisa que nós podemos ver são sonhos. Os sonhos também, nós precisamos saber se eles são da vontade de Deus, se eles estão na direção de Deus. Porque nós sonhamos muitas coisas. Eu creio que todos vocês que estão aqui nessa noite têm sonhos. Sonha, projeta. Todo homem, toda pessoa, ela tem que ser um sonhador. Ela tem que ter sonhos. Porque sonhos é que nos sustenta. Sonhos é que nos faz olhar para o futuro e nos projetar, nos tornarmos outras pessoas no futuro, outras posições, galgar outras estruturas. É o sonho que nos faz isso, que nos torna arrojados, agressivos, empreendedores, empreendedoras. E a Bíblia revela vários tipos de sonhos, que Deus deu a várias pessoas, principalmente na antiga aliança. Deus falava em sonhos. Nós podemos ver lá em Joel 2:28: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aqui nós podemos ver a Bíblia revelando acerca de direções mediante sonhos. Deus falou através de Joel: olha, vai haver sonho, e eu vou derramar meu espírito. Quer dizer, visão que Jesus viria, que através de Jesus nós receberemos o Espírito Santo, e ele ia derramar sobre toda a carne esse Espírito dele. E os jovens teriam sonhos, os velhos profetizarão, os jovens profetizarão, e os velhos teriam sonhos. Nós podemos ver em Mateus 2:12, acerca dos magos: e tendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Oreb, partiram para a sua terra para o outro caminho. Nós podemos ver José, quando Deus revelou ele um sonho, falando através de José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Nós podemos ver também a esposa de Pilatos. Depois que Pilatos julgou Jesus, ela teve um sonho, e a Bíblia fala que em Mateus 27:19: e estando ela sentada no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão deste justo, porque é um sonho muito sofrido por causa dele. Aleluia. Todas as coisas aqui apresentadas, todos esses sonhos apresentados na Bíblia, tinham uma clareza. Deus deu uma clareza. As pessoas não ficaram enganadas.
Deus sempre, quando Ele ia fazer, Ele ia dar um sonho, como foi com José. Deus deu clareza. Como foi com a mulher na crucificação de Jesus, Deus clareza. E isso nós precisamos de entender, que tudo isso estava com concordância com a palavra. E às vezes nós temos alguns sonhos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Nós temos que aprender a discernir isso. Às vezes você acorda de manhã cedo, Deus te dá um negócio bacana, e de repente você fala assim: você é pedreiro. Não tem nada a ver com você mexe. A Deus me deu um sonho, você é pedreiro. Às vezes o cara é engenheiro, mecânico, quer ser pedreiro. Sonhos que Deus nos dá, sempre há uma concordância com a sua palavra, sempre há uma concordância com a vontade dele. Deus sempre, quando você tem um sonho, Ele sempre vai usar a palavra de Deus, Ele sempre vai usar o Espírito de Deus para testificar se aquilo é a vontade dele. Às vezes você comeu uma feijoada à noite, teve um sonho e quer falar que aquilo é de Deus. Não, aquilo que você comeu muito. Nós podemos ver alguns empreendedores que querem montar alguma coisa, você vê que não tem nada a ver. Ah, é um sonho que eu tenho. Mas será que é a vontade de Deus? E nós precisamos de nos colocar na vontade de Deus. Eu sei que nós temos muitos sonhos, mas os nossos sonhos se tornam reais quando nós aplicamos Deus no negócio, Deus como sócio, Deus como amigo, como sustento, como porto seguro. Porque senão, inútil vos será acordar de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, porque os seus amados Deus dá quando dorme. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, na palavra de Deus, os nossos sonhos, eles se tornam reais. Você pode estar dormindo, que Deus vai fazer cumprir. Você pode estar roncando as madrugadas, que Deus está trabalhando, cumprindo a palavra. Desde a antiguidade, nunca se ouviu dizer, nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando nós entendemos essas coisas, Deus basta mover céus, Deus basta mover terra em prol das nossas vidas. Você pode crer nisso nessa noite? Amém. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, os sonhos, os projetos, aquilo que nós queremos nos projetar, nós podemos dizer que é leve. Existe uma paz. Tudo isso que eu falei começa a ser manifestado dentro de nós. A voz da consciência, a palavra da concordância, o Espírito de Deus trazendo refrigério. Nós vemos que aquilo não é pesado, e nós podemos ver as coisas acontecendo. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade da palavra de Deus. Isaías 55:2 fala: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Quer dizer, quando nós praticamos aquilo que Deus quer que nós façamos, tem alegria. Você acorda de manhã com alegria, você vai trabalhar com alegria, você é guiado nas veredas. Em Provérbios 3:17, a Bíblia fala: os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas estão de paz. Está no centro da vontade de Deus, tem paz. O Salmo 23, versículo 3b, o salmista fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então a paz, a alegria. O Salmo 37, versículo 4 fala: deleite-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, quando nós aprendemos a discernir pelo aquilo que nós estamos sendo guiados, que é pelos sonhos, que é pela voz do Espírito, que é pela voz da consciência, que é pela palavra de Deus, que é pelo testemunho interior, quando nós discernimos essas coisas, nós passamos a viver mais tranquilo, porque nós sabemos que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Aí é leve. Porque se nós não praticarmos aquilo que Deus quer que nós façamos, é peso. Tudo que nós empreendemos dá trabalho. Eu falo porque eu tenho 18 anos no caminho com o Senhor. Já tentei fazer algumas coisas de intuição do meu coração, por aquilo que Deus disse para não fazer, e fizemos, e fechamos. Não funcionou. Foi só um período, porque não estava alinhado com a vontade. É um sonho do meu coração.
mas não era a vontade de Deus. Então trabalhamos um ano e tivemos de fechar aquele empreendimento. Estávamos no local certo, com o produto certo, mas não funcionou certo, porque não era da vontade de Deus. Então, quando nós aplicamos o nosso coração, a nossa vida, o que nós vamos fazer na direção de Deus? Não estou falando para você viver o dia inteiro está amarrado de Jesus. Não. É você se tornar um cristão autêntico, um homem ou uma mulher de Deus autêntico, que coloque a sua vida diante de Deus. E tudo que você for fazer, consulte a Deus. Não estou falando que você vai comprar um sapato e vai consultar a Deus. Não precisa. Deus te deu sabedoria para discernir se o sapato é caro, se o sapato é ruim, se o sapato é duro. Ele te deu essa capacidade. Mas existem coisas que nós precisamos buscar em Deus, porque isso representa o nosso futuro, isso representa os nossos filhos, isso representa famílias que estão atrás da gente. São decisões que nós temos que tomar, que nós precisamos saber se essas decisões é a vontade de Deus. Porque toda decisão existe uma consequência, ou uma consequência positiva, ou uma consequência negativa. E se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, depender de Deus, é um porto seguro. Pode até não ser o plano de Deus, mas se Deus não quiser aquilo, Ele muda aquilo e transforma em bênção. Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Você pode ficar de pé. Eu quero orar com você nessa noite, que tem seu negócio, que tem a sua vida já empresarial, você acredita no seu negócio, mas você quer que ele melhore, você quer que ele cresça, você quer que ele rompa, você quer que Deus abra as portas, você quer vencer essa crise que parece que está te cercando, mas você precisa, em primeiro lugar, a ter consciência daquilo que é a vontade de Deus. Eu quero te levar a isso nessa noite. Se tem algo na sua vida, se tem algo dentro do seu negócio que você sabe que não está alinhado com Deus, você vai pedir perdão a Deus e você vai, a partir de hoje, caminhar de uma forma correta, firmando as suas estacas no propósito de Deus na sua vida, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Em cada vida que está aqui existe um propósito da parte de Deus. Alguns propósitos se cumprem, pessoas esquecem de Deus. Mas na minha vida e na sua vida, nós estamos aqui para caminhar com Deus, receber os propósitos de Deus, receber a direção de Deus, receber a bênção do Senhor e viver uma vida, uma caminhada cristã, uma caminhada onde Deus é glorificado em tudo que nós fazemos, na nossa vida, na nossa casa, no nosso negócio, porque essa é a vontade de Deus. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê confiança. Deus confia em nós. Assim como nós confiamos uns nos outros, Deus confia, Deus aposta. Não fosse vós que escolheste, eu que vos escolhi e vos dei o desígnio para que vades e deis fruto. Esse fruto é que você possa, aonde você passar, você deixar mancha, você deixar o nome de Deus, o nome de Jesus, o testemunho de quem é o Deus que está alinhado no seu vida. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos, que você ore ao Senhor nessa noite, que você aplique a sua vida para que ela possa ter uma direção em todas as áreas da vontade de Deus. Deus, nós queremos nessa noite agradecer. Pai, nós colocamos a vida desses empreendedores, de cada irmão que está aqui. Pai, nós nos expomos a tua palavra e ela é poderosa. Ela não volta vazia, ela sempre abraça aquilo a qual o Senhor designou. E hoje houve um desígnio sobre a gente. Eu quero te pedir, ó Deus, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha agora sondar a cara do coração. Meu Deus, e com as mãos poderosas que deu o Espírito Santo, comece nesta noite revelar, Pai. Meu Deus, aquilo que nós precisamos
Senhor, e que Ele possa gerar em nós um testemunho daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor venha nos capacitar para vencermos as adversidades, para nós podermos consertar aquilo a qual nós precisamos alinhar com a vontade do Senhor. E por isso nessa noite nós abrimos o nosso coração, nós pedimos que o Senhor venha, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, que o Senhor mude aquilo a qual precisa terminar na nossa vida, que o Senhor venha derramar sobre nós a alegria, que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, e que Ele nos santifique, e que Ele nos purifique, e que Ele possa gerar em nós o Espírito, Deus, recriado de conhecimento de quem nós somos, Senhor. E por isso, no nome de Jesus, visita nessa noite, visita cada sonho, visita, meu Deus, cada família representada, visita cada empresa, meu Deus, cada porta a qual precisa ser aberta, visita nessa noite, visita, Pai, os nossos familiares, visita a saúde deles, meu Deus, que haja uma revelação, assim como a Tua palavra, ela gera em nós uma revelação progressiva, gera em nós nessa noite esse conhecimento que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, que a Tua palavra possa se cumprir nas nossas vidas. Eu vejo aqui homens e mulheres empreendedores de sucesso diante do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos crescer, Pai, crescer, desenvolver em conhecimento, em sabedoria, e que a Tua palavra ela seja uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e que nós possamos, ó Deus, ser mais do que vencedores em Cristo, não como meninos, como crianças, nestes diante do Senhor, mas como pessoas de conhecimento adultas daquilo que nós precisamos, daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Gere em nós o Teu propósito, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos dirigir, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais. Que o Senhor venha abrir o nosso coração. Que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Tira toda a vela, tudo aquilo que tem nos separado, tudo aquilo que tem nos distanciado do Senhor, do Seu propósito, da Sua vontade. Cumpra através das nossas vidas. Nós oramos nessa noite. Meu Deus, eu abençoo que cada empreendedor, eu declaro sobre a vida dele, que todas as amarras, que toda obra de Satanás, meu Deus, que todo demônio que tem operado na mente e no coração, eu ordeno que seja lançado fora, e que o coração deles sejam livres, livres para buscar o Senhor, livres para adorar o Senhor, livres para entender, para que eles possam ter uma consciência de quem são eles no Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós entramos no Teu coração nessa noite e queremos declarar que nós não abrimos mão, Pai, daquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Se o Senhor falou, nós cremos. Se o Senhor falou, nós vamos apropriar, porque a Tua palavra é a verdade, luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, muito obrigado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma aleluia? Você pode levantar os seus braços aos céus e tomar uma canção de agradecimento, de conhecimento de quem você é, de conhecimento de saber que a partir de hoje Deus está no controle da sua vida. Levante seus braços e adore o Senhor nessa canção. Eu não conheço outra canção Adore o Senhor. que me descreva. Quando você adora, você está dizendo ao Senhor: eu creio, eu vou receber. Eu apropriei. Eu não conheço outra canção Adore o Senhor com seu coração. que me descreva. Aleluia. Perfeição.
pode ser sincero para mim? Você foi abençoado essa noite? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra. Glória. Eu sei que Deus está trabalhando. É assim que acontece. Eu queria que você incentivar você para a gente trazer pessoas, uma pessoa que tem necessidade, uma pessoa que tem feio, uma pessoa que está quebrada, uma pessoa que quer suicidar. Você que é empreendedor, você tem tantos relacionamentos, faz negócio o mês inteiro, a semana inteira, e não consegue apresentar a Deus uma pessoa. Você não tem relacionamento. Porque se você só apresenta aquilo que você tem, então você não tem relacionamento. Não estou pondo vocês na parede, estou trazendo uma consciência daquilo a qual nós somos chamados. Porque às vezes nós trabalhamos em tantas áreas da nossa empresa, larga isso para fazer aquilo, larga isso para fazer aquilo. Mas quando nós vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o mais importante, eu largo tudo para fazer aquilo que Deus nos chamou. Eu largo empresa, eu largo família, eu largo vontades minhas, eu largo deixo de viajar para cumprir aquilo que Deus me chamou. Eu queria que você colocasse esse desejo no seu coração de poder trabalhar, de poder ganhar um empresário, uma pessoa, e certamente você vai juntar galardões do céu pela sua vida. Você trabalha para o Senhor e Deus trabalha para você. É a dinâmica de Deus. A chegar em Deus, Senhor, e Ele chegará às suas necessidades. Amém? Sexta-feira passada eu fiz um jantar em Carmo, Paranaíba. Sábado eu fiz um jantar aqui em Birité. Quer dizer, nós ganhamos mais ou menos umas 40 pessoas para Jesus. Visão. A gente sabe que aquelas pessoas vão ter suas vidas transformadas. E a gente precisa plantar esse desejo no nosso coração também. Amém, queridos? Então, quinta-feira, eu vou ver se eu consigo trazer aqui um testemunho que nós levamos quinta-feira. Testemunho é algo sobrenatural. Ele ficou de me dar a resposta do trazer quinta-feira. E eu queria que você pudesse, desde já, plantar no seu coração para trazer pessoas aqui. Porque o testemunho dele é forte. Você tem uma ideia, eu fiquei chorando 24 horas depois do testemunho dele. Tão impacto com o amor de Deus na vida de uma pessoa. Eu queria te convidar para estar aqui. Amém? Põe a mão no seu coração, querendo agradecer os irmãos na banda. Muito obrigado. Fala assim, Pai, obrigado. Que teu Espírito Santo Ele venha me ajudar a discernir tudo isso que eu ouvi nessa noite. Que Ele seja a voz, a direção, o meu porto seguro. Me dê uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, de negócio, dinheiro da parte do Senhor vindo sobre a minha vida, negócios da parte do Senhor vindo sobre a minha vida, contratos da parte do Senhor vindo sobre a minha vida. O meu celeiro está aberto para a bênção do Senhor. Me dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas agradecendo ao Senhor, uma semana abençoada no nome de Jesus. Segunda-feira nós temos a célula.